Bom, continuando o nosso assunto, a gente vai tratar agora a respeito da separação litigiosa, né? Onde não há acordo entre os cônjuges, onde não houve, infelizmente, a possibilidade de encerrar essa sociedade conjugal de uma maneira pacífica. Essa separação, então, litigiosa, que é feita a pedido de um dos cônjuges, aquele que realmente entende que se tornou insuportável a vida em comum e que é necessário dar esse passo, tem previsão no artigo 1572 que traz para a gente três espécies distintas de separação. Lá no caput, gente, desse 1572, que eu vou fazer a leitura, ele fala que qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. E essa separação aí, ela tem o nome de separação sanção, vem de pena, né? E a gente já sabe as consequências dela, que seria perda do direito de alimento, salvo se demonstrada a extrema necessidade e aquele cônjuge não tem outro parente para poder auxiliá-lo na sobrevivência, e a perda do direito de usar o sobrenome, que a gente já combinou, que já falamos que é possível, que existe uma corrente doutrinária falando que é inconstitucional determinar a retirada desse sobrenome, porque ele integra o direito da personalidade desse cônjuge. Então, há uma corrente aí que fala da inconstitucionalidade dessa determinação. Bom, todavia, a gente deve considerar que o juiz tem que fazer um juízo de valor a respeito se esse fato imputado realmente deve ser hábil a declarar a culpabilidade do outro cônjuge. Por exemplo, às vezes o fato realmente aconteceu, houve um adultério, mas isso não tornou a vida insuportável. O outro cônjuge perdoou, entendeu que na verdade ele contribuiu para que aquele fato tenha acontecido, por exemplo, ou eventualmente ele acha que foram mais momentos bons do que ruins e que é válido ainda a tentativa de recuperar esse casamento. Então, se o juiz entender que aquele fato trazido na inicial não é ele hábil a demonstrar culpabilidade, essa sanção estaria afastada, ok? A próxima separação, ela está prevista, gente, no parágrafo 1º desse mesmo artigo 1572, que trata da questão da separação falência. Infelizmente, o casamento está falido, não há possibilidade de recuperação. Então, olha o que fala lá. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Ou seja, eles tentaram se reconciliar, mas não há a menor possibilidade mais. Então, essa é a separação falência. E no parágrafo 2º, ele trata da separação remédio. E ele fala assim: o cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que após uma duração de 2 anos a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Então, essa análise é falar que, na verdade, aquela patologia apresentada após o casamento e que já dura mais de 2 anos e que é incurável, ela tornou insuportável a vida em comum, ok? E o parágrafo 3º, gente, ele é aplicado às pessoas que mantêm o regime de comunhão universal de bens. Ele fala que no caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial os remanescentes dos bens que levou para o casamento. E se o regime dos bens adotado permitir, a meação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal. Prevê, então, que se eles casarem no regime de comunhão universal de bens, o patrimônio particular levado por esse cônjuge doente ficaria com ele. A tentativa da legislação, gente, é preservar pelo menos a manutenção, a sobrevivência desse cônjuge que está acometido de uma patologia, ok? Bom, a gente já esse rol 1572, ele é taxativo, né? Está previsto lá
nas interpretações acerca do legislador, do que ele quis dizer com esse artigo. Então, o rol é taxativo. E ele traz também a discussão doutrinária causas peremptórias e facultativas. O que é isso? Essas causas peremptórias, o juiz não teria que emitir juízo de valor. Uma vez presente aquele fato, o juiz estaria obrigado a decretar a separação e declarar a culpabilidade de um dos cônjuges, ressalvados aqueles comentários que eu fiz previamente. As facultativas exigem um juízo de valor do magistrado, tal como o exemplo que eu falei agora há pouco. Houve o adultério, é uma das causas de possibilidade de separação, mas houve a reconciliação, o casal viveu mais muito tempo juntos, e não é esse fato que gerou a ruptura agora dessa sociedade conjugal. Então eu, na condição de cônjuge que fui traída, eu não posso agora usar isso para poder aplicar a culpabilidade à outra parte. É essa a análise que o juiz vai ter que fazer nesse momento, ok? A gente já comentou que o artigo 1573, ele traz alguns fatos que podem tornar impossível a vida em comum, que é o 1573, que fala do adultério, da tentativa de morte, da sevícia, dentre outras causas, e comentamos que o parágrafo único, ele deixa a critério do magistrado essa análise, então o rol não é taxativo, ele é exemplificativo. O artigo 1566, gente, ele fala que são deveres de ambos os cônjuges e ele trata lá da figura da fidelidade recíproca. E é necessário fazer algumas ressalvas. Cuidado, gente, com aqueles comentários de possibilidade de fertilização in vitro, de inseminação artificial usando material genético de outras pessoas, de terceiros. Se o cônjuge ele tem ciência que está sendo utilizado na mulher dele, por exemplo, o sêmen de um banco de doador anônimo e concorda com isso, não há que se falar em infidelidade. Da mesma forma, a mulher ciente que está sendo fertilizado um óvulo de uma outra mulher com o sêmen do marido dela. Então, na verdade, também não há que se falar em infidelidade. É causa, sim, de separação ocultar do outro cônjuge esse fato. O cônjuge não tem ciência que aquela fertilização está sendo feita com sêmen de um terceiro. O marido não sabe disso. E se ele descobrir isso depois, isso é causa, sim, de impossibilidade de manutenção da vida em comum. Tá? Então, muito cuidado com essa questão de ocultação de informações do outro cônjuge, né? Vida em comum no domicílio conjugal, e aí a gente tem que considerar que a prática de relação sexual tem que ser infundada, não há motivo para essa recusa, porque se ela tiver motivo, também não é causa de não manutenção dessa vida em comum. A mútua assistência, que na verdade ela é mantida mesmo após a decretação dessa separação, é o que se espera, né, no fim desse relacionamento. A sustentação, guarda e educação dos filhos, eventualmente a sustentação da pessoa do outro cônjuge, se ele sozinho não consegue se sustentar e necessita disso para sobrevivência. E respeito e consideração mútuos, que também deverá ser mantido mesmo após o fim desse vínculo conjugal, dessa sociedade conjugal, né? A gente sabe muito bem que não é possível o julgamento antecipado da lide, o juiz vai buscar a verdade real nesses casos concretos, principalmente quando envolve filhos menores ou incapazes, então é necessário uma busca, né, aprofundada acerca da verdade real para evitar qualquer tipo de prejuízo para esses menores e qualquer tipo de prejuízo para os cônjuges também. Na verdade, pessoal, a gente sabe muito bem que a conduta desonrosa de um dos cônjuges, causando prejuízo moral para outra parte, também é motivo de separação litigiosa, também é motivo de ruptura da vida em comum, e esse cônjuge pode ser considerado culpado, né? Bom, é necessário tratar aqui também, gente, da questão que a lei do divórcio, né, ela, na verdade, sofreu alterações pela emenda constitucional, número 66, que alterou o artigo 226 da Constituição Federal. Então, fiquem de olho que não há mais prazo para pleitear o divórcio. É desnecessário eu estar separada de fato ou estar separada judicialmente há um tanto tempo para pleitear esse divórcio. Ele pode ser pleiteado a qualquer tempo, ok? Bom,
Falando disso, e aproveitando que ainda tenho alguns minutos aqui nesse vídeo, a gente vai falar da figura da separação de corpos. A figura dessa separação de corpos, gente, ela está prevista no artigo 1575 do Código Civil, que fala que a sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens, e fala que essa partilha pode ser apresentada pelos próprios cônjuges e homologada posteriormente pelo juiz, salvo quando a separação é litigiosa, onde haverá uma disputa em relação a como vai ser feita essa partilha. E essa separação de corpos tem previsão também no Código de Processo Civil, no seu artigo 294 e seguintes. Ela serve como tutela de urgência. Ela é usada também por força da Maria da Penha, que trata de preservar a questão física e psíquica, mental, daquele cônjuge que está passando, então, por violência física e moral. Então, ela também serve de tutela de urgência. O juiz pode deferir de plano, inaudita altera pars, sem oitiva da parte contrária, essa separação de corpos, preservando os interesses desse cônjuge que está sofrendo, passando por todo esse problema psicológico, físico e emocional. Ok? Então, isso tem previsão também, gente, no artigo 300 do Código de Processo Civil, tá? Depois façam uma leitura lá. E chamando a atenção que a Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006, onde ela visa coibir, né, essa violência doméstica e familiar contra a mulher e prevê, então, no seu artigo 23, inciso 4, a possibilidade de determinação dessa separação de corpos. Então, o próximo vídeo, a gente vai tratar, então, da questão do divórcio, da figura do divórcio. Antes de encerrar o vídeo, deixa eu fazer um comentário, pessoal. É possível o restabelecimento dessa sociedade conjugal se esses cônjuges separados se reconciliarem. Isso tem previsão no Código Civil, no artigo 1577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como ela se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens. Então, eu chamo a atenção para vocês, profissionais do direito, que a todo tempo é possível a gente demonstrar para esses cônjuges que se há a mínima possibilidade de tentar restabelecer essa sociedade conjugal, que isso deve ser feito para preservar a família, os interesses dos filhos e o interesse dessas partes envolvidas. É o dever do profissional do direito deixar todo o tempo claro para o seu cliente que isso é possível e que a gente não fica feliz de fazer o divórcio e a separação deles, que a gente ficaria muito feliz se eles conseguissem chegar a um senso comum e dirigir e verificar, né, a possibilidade de reconciliação, tá bom? No próximo vídeo a gente trata então da figura do divórcio. Um abraço.